Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Momento de fé, de introspecção, de meditação. Vamos deixar Deus nos falar neste momento. Vamos ouvir a palavra de Deus. É quando nos dispusemos ou nos dispomos a abrir o nosso coração. E quando Deus nos fala, Ele está agindo como nosso Pai, nosso irmão, nosso encaminhador dessa passagem terrena rumo à vida eterna. Liturgia da Palavra de quinta-feira, 2 de setembro de 2021. 22ª semana do Tempo Comum, no calendário litúrgico da Igreja Católica Apostólica Romana. A cor dos paramentos litúrgicos nas celebrações é verde. Primeira leitura. Leitura da carta de São Paulo aos Colossenses. Capítulo 1, versículos do 9 ao 14. Ele nos libertou do poder das trevas, nos recebeu no reino de seu Filho amado. Irmãos, desde que recebemos essas notícias, não deixamos de rezar insistentemente por vós, para que chegueis a conhecer plenamente a vontade de Deus, com toda a sabedoria e com o discernimento da luz do Espírito. Pois deveis levar uma vida digna do Senhor, para lhe serdes agradáveis em tudo. Deveis produzir frutos em toda boa obra e crescer no conhecimento de Deus, animados de muita força pelo poder de sua glória, de muita paciência e constância. Com alegria dai graças ao Pai, que vos tornou capazes de participar da luz que é a herança dos santos. Ele nos libertou do poder das trevas e nos recebeu no reino de seu Filho amado, por quem temos a redenção, o perdão dos pecados. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos agora ao Salmo responsorial. É o Salmo 97, versículos do 2º ao 3º AB, 3º CD ao 4º, 5º ao 6º refrão, versículo 2º A. O Senhor fez conhecer o seu poder salvador perante as nações. Repitamos: o Senhor fez conhecer seu poder salvador perante as nações. O Senhor fez conhecer a salvação e às nações sua justiça. Recordou seu amor sempre fiel pela casa de Israel. O Senhor fez conhecer o seu poder salvador perante as nações. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Alegrai-vos e exultai. O Senhor fez conhecer seu poder salvador perante as nações. Cantai salmos ao Senhor ao som da harpa e da cítara suave. Aclamai com os clarins e as trombetas ao Senhor nosso Rei. O Senhor fez conhecer seu poder salvador perante as nações. Repitamos: o Senhor fez conhecer seu poder salvador perante as nações.
Agora vamos à proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas, capítulo 5, versículos do 1 ao 11. Deixaram tudo e o seguiram. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu 2 barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para as águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as 2 barcas, a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-se de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: Não tenhas medo. De hoje em diante, tu serás pescador de homens. Então, levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos agora refletir sobre os textos bíblicos de hoje. Vamos passar pelo menos alguma explicação preliminar. Não é algo profundo, mas uma explicação para que a gente tenha um pouco de informação sobre os textos. A primeira leitura é a Epístola de São Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículos do 9 ao 14. Vamos ver o que nos mostra, nos ensina a Bíblia Sagrada, a edição pastoral da Paulus. Diz aqui sobre esse texto. Epístola de São Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículos do 9 ao 14. Paulo pede o que é mais necessário para a situação em que os colossenses estão vivendo. A vontade de Deus se manifestou na vida e ação de Jesus Cristo, e o conhecimento dessa vontade é a sabedoria que leva os cristãos a viver com discernimento crítico diante das situações. Esse discernimento capacita-os, fortalecendo-os para resistir ativamente ao que é possível enfrentar e passivamente ao que é inevitável suportar.
Bem, a explicação. Vamos ver mais um pedacinho do texto. Para animar os colossenses a permanecerem firmes na fé, Paulo cita um hino cristão, provavelmente usado na cerimônia batismal, que canta a grandeza do Cristo. Paulo se serve desse hino para criticar qualquer doutrina que apresente como necessárias outras mediações salvíficas além de Cristo. Cristo é o único mediador entre Deus e a criação, e só Ele, mediante a cruz, é capaz de reconciliar Deus com as criaturas submetidas ao pecado. Bem, essa é a primeira leitura, então a reflexão sobre essa primeira leitura, e temos também o Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas, capítulo 5, versículos do 1 ao 11. Vamos ver o que diz a Bíblia Sagrada. A cena é simbólica. Jesus chama seus primeiros discípulos, mostrando-lhes qual a missão reservada a eles: fazer que os homens participem da libertação trazida por Jesus, e que só pode realizar-se no seguimento dele, mediante a união com ele e sua missão. O convite ao seguimento é exigente. É preciso deixar tudo para que nada impeça o discípulo de anunciar a boa nova do reino, a boa notícia do reino. É preciso deixar tudo como fizeram os apóstolos. Bem, agora é o momento de falarmos sobre o Santo do Dia. É um texto do padre Evaldo César de Souza, missionário redentorista, que escreve para o site a12.com. Da minha parte, vocês podem utilizar à vontade, livremente, os vídeos e textos que estão nos meus endereços eletrônicos para a evangelização, para salvar almas. Nosso interesse aqui é tentar salvar a alma dos ateus, dos indivíduos seculares que não querem saber da espiritualidade, da religião, de Deus. Porque se eles não aderirem à palavra de Deus, vão morrer efetivamente, literalmente. E nós queremos que eles tenham a vida eterna. Como irmãos, nós queremos que eles tenham a vida eterna, por isso passamos a palavra de Deus nessa divulgação midiática eletrônica. Então, da minha parte, utilize à vontade, livremente, para evangelizar e tentar salvar almas. Acessem o meu blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, Instagram Paulo Roberto Maciel 6 /. O santo do dia 2 de setembro, na verdade, é uma santa. Santa Ingrid. Ingrid nasceu na metade do século XIII na Suécia. Seus pais deram a ela e aos outros filhos uma educação digna dos fidalgos, no rigoroso seguimento de Cristo. A menina, desde os primeiros anos de vida, se mostrou muito virtuosa, amável, caridosa, surpreendendo a todos com seu forte ideal religioso. No início da adolescência, como era costume da época, teve de contrair um casamento. Mesmo contrariando sua vocação, ela aceitou tudo com humilde resignação, mas continuou serenamente a cuidar
as obras de caridade que fundara para os pobres e doentes abandonados. Possuindo dons especiais de profecia e cura, Ingrid gozava entre a população da fama de santidade. Ingrid ficou viúva muito cedo e pôde assim entregar-se ainda mais ao ideal de vida religiosa. Fez várias peregrinações pela Terra Santa, por Roma, e chegou a ir até Santiago de Compostela. Nessas andanças, seu amor a Jesus se fez aumentar. Só então Ingrid retornou para a Suécia. Logo depois, em 1281, seguindo seu confessor e orientador espiritual, ela fez seus votos perpétuos e fundou um mosteiro sob as regras de São Domingos. Nele, junto com um grande número de jovens da corte, se dedicou totalmente à oração contemplativa e à vida de rigorosa austeridade. Morreu com fama de santidade no dia 2 de setembro de 1282. Reflexão. Para Santa Ingrid, o importante sempre foi viver o amor de Cristo no momento presente. Ela vivia dizendo: quero hoje hospedar-me em sua casa. Esta perseverança diária a fez vencer os obstáculos e a entregar-se de coração ao projeto de redenção do Cristo. Oração. Pai de bondade e de misericórdia, dignai-vos cumular-nos com todos os dons do céu e, na companhia de Santa Ingrid da Suécia, encontrar-vos com fidelidade evangélica. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Santa Ingrid, rogai por nós. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus do impossível. Ele proverá, creia. Ele providenciará aquilo que você quer, se for para o seu bem. E Maranatá, do dialeto de Jesus, o aramaico, com a tônica na última sílaba, como dizemos nós católicos, ou Maranata, com a tônica na penúltima sílaba, como dizem os protestantes, os evangélicos, nossos irmãos separados. Mas não importa. Importa é que o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus, vem, Senhor. Senhor, vem. Nós clamamos pela volta de Jesus e um dia ele vai voltar. Não sabemos dia nem hora. E quando ele voltar, vai julgar vivos e mortos. Muitos vão receber a vida eterna. E há também quem vai receber a vida dissociada de Deus, o inferno. Para que isso não aconteça, arrependamos-nos diariamente dos nossos pecados, arrependamos-nos das nossas transgressões, arrependamos-nos do nosso orgulho, sejamos humildes e reconciliando com Deus, na volta de Jesus, ingressaremos na vida eterna, onde viveremos como anjos, semelhantes a anjos, na felicidade plena para todos sempre. Shalom. Shalom Adonai, a paz de Deus.